esses limites, né? Esses limites, né? Vejam que eles são muito parecidos, né? Acompanham, né? Um ao outro, né? Representam curvas de nível. Tá? Significa que aqui está mais baixo, aqui é mais alto, vamos dizer aqui, 550 metros, 800 metros, 900 metros. Né? Então, se nós temos limites de camadas acompanhando curvas de nível, significa que nós temos camadas horizontais. É mais um outro elemento que nos indica essa visão original das camadas. Dobras, falhas, ou seja, estruturas em rochas, né? Isso tem um vínculo direto com a formação de montanhas. Tá? No tempo geológico, isso vai gerar, inclusive, as rochas dos escudos. Né? Conforme eu disse, os escudos são grandes áreas de exposição de rochas metamórficas ígneas, né? E particularmente as rochas metamórficas, e que são o sítio das deformações e das estruturas. Né? As estruturas, elas têm um comportamento diferente em função da profundidade que nós estamos tratando na crosta. Tá? Quanto mais profundo, mais elástico é a deformação. Quanto mais raso, mais rúptil é a deformação. Rocha rígida vai romper. Rocha que tem um comportamento plástico vai se deformar de maneira plástica. Ou dúctil, que são sinônimos. Então, um mesmo esforço, ele pode ter respostas diferentes num pacote rochoso em função do nível da crosta que nós estamos trabalhando. Tá? Então, em níveis rasos nós vamos ter comportamento rúptil, e isso aí é importante porque vai romper e vai desmoronar. Né? Em nível profundo vai ser dúctil ou plástico, formando gneiss como esses que vocês viram aí. Deu para compreender? Tudo bem? Temos, então, podemos modelar isto, né? Esse é um dos exemplos. Né? Nós podemos modelar a deformação em função da tensão, né? E isto vai ter a ver com a profundidade. Né? Então, nós vamos poder estabelecer experimentos mostrando qual o limite de resistência de um fragmento daquela rocha. São experimentos que a gente reproduz em laboratório. Né? A gente pode reproduzir até como vai acontecer a ruptura. Né? São ensaios de laboratório. O IPT faz muito isto. Né? Então, quais são então os fatores que afetam a deformação nas rochas? Claro, a intensidade da tensão, temperatura, portanto tem a ver com profundidade, o tempo de atuação, né? E finalmente a composição da rocha. Né? Nós temos rochas mais resistentes que vão agir de uma forma, rochas menos resistentes vão agir de outra forma. Normalmente rochas muito resistentes vão tender a se romper, a ruptura, né? Ao contrário de outras rochas. Rochas orientadas, como esta, como esse xisto, tenderão a se romper segundo a orientação dos minerais. Muito mais fácil do que romper de maneira perpendicular à orientação dos minerais. Né? Uma rocha ígnea como esta, né? Homogênea, né? Ela terá uma resistência, vamos dizer assim, em todas as suas faces, né? De maneira idêntica. Né? Isso permite até a quebra da rocha em paralelepípedos, né? Em blocos. Né? É um uso que se faz de material desse tipo, né? Por conta da sua característica mineralógica, né? Frente às tensões. Né? Então, qual a importância? Já adiantei algumas. Né? Principal delas, análise geométrica, e com isso nós vamos poder modelar, né? Quais são os planos preferenciais de ruptura, por exemplo, desse material. Busca de recursos naturais. Registro de eventos passados. Né? Registros do movimento de placas tectônicas que estão envolvendo continentes. Né? São importantes, vamos dizer assim, respostas
do estudo da geologia estrutural. Então, quais são os parâmetros que a gente acaba medindo rotineiramente? Vejam que as deformações causam planos. Esses planos vão me dar uma direção em relação ao norte magnético. Com a bússola, vou poder medir esta direção em relação ao norte magnético. E eu vou poder medir o mergulho de caimento desse plano. E com isso, nós temos diagramas e eu vou poder fazer uma série de medidas e estudar geometricamente quais são os principais planos associados a essa deformação. Em deformações, que são essas superfícies encurvadas, eu vou medir as laterais da deformação, o plano que divide o eixo dessa deformação, vou caracterizar formas que nós chamamos antiforme e sinforme, vou mostrar logo mais para vocês, e com isso eu vou estabelecer quais são as camadas mais jovens e quais são as camadas mais antigas. Aqui está o exemplo. Os elementos de uma deformação. Uma deformação como esta, nós teremos aqui um eixo que separa um flanco da dobra do outro flanco da dobra. Um flanco da dobra, um outro flanco da dobra em relação ao eixo. Nesse pacote de rochas, o mais antigo, apesar de deformado, está abaixo. O mais jovem está acima. Vejam que numa deformação, então, o amarelinho, o cinza são as camadas mais jovens e a camada mais profunda é a camada mais antiga. Esta feição, tipo uma bacia, com o seu eixo, nós damos o nome de sinclinal. Esse é um termo importante para podermos caracterizar a sequência original das camadas. Esta feição geométrica, com o topo mais alto, nós chamamos de anticlinal. Então, em deformações, nós podemos caracterizar do mais antigo para o mais jovem, caracterizamos o eixo da deformação, os flancos, e caracterizo também a forma geométrica, tipo bacia, sinclinal, tipo montanha, anticlinal. Sinclinal, anticlinal. Se nós não sabemos a idade dos materiais, nós generalizamos. Antiforme, sinforme. É uma maneira genérica de a gente caracterizar a geometria dessas unidades. Este tipo de análise geométrica vai ter uma consequência quando nós estamos diante de superfícies que sofreram erosão. Então imagine aqui uma antiforme ou anticlinal e que aqui começa a haver erosão. Essa erosão progride, progride e nós temos as camadas com essa disposição, mergulhando para lá e mergulhando para cá. Nós veremos então várias situações de interferência entre a erosão e a superfície dobrada, produzindo paisagens muito curiosas. Aqui uma outra configuração. Nós temos uma sinforma, uma bacia, camada mais antiga, camada mais jovem. Vamos supor que essa camada seja mais resistente à erosão. Nós vamos começar a erodir muito mais as laterais do que isto. Então nós temos uma feição desse tipo. Camada mais resistente e as camadas laterais sendo erodidas de maneira muito mais pronunciada do que esta amarela, formando o que nós chamamos de mesa ou meseta, feições muito particulares de regiões
sedimentares, chapadas, só que lá é horizontal, né? Mas em algumas regiões nós temos deformação, né? Mas vamos dizer, a analogia é com chapada mesmo, né? Tá? Essas feições, né, produzidas pela erosão vão ter mais um outro componente, a inclinação do eixo da deformação. Aqui o eixo é horizontal, né? Plano vertical, né? Aqui o eixo é inclinado, né, em relação ao plano, né? Novamente nós vamos ter configurações diferentes pela ação da erosão, tá? Nestas paisagens produzidas pela erosão. Vejam esta, né? Feições muito curiosas, né? Então aqui está novamente a mesa, né, por conta da maior resistência à erosão, né? E aqui em perfil eu vejo as situações de antiforma, sinforma, né, e a erosão diferencial das laterais, né? Camada mais antiga, camada mais nova, assim. Então aqui nós temos exatamente isto, uma camada de centro mais resistente e o restante sendo erodido, criando esse testemunho, né, uma feição espetacular, visível aí de avião, por exemplo, né? Aqui uma outra, né? Isto lá na região de Cuiabá, né? Cristas de anticlinais formadas por quartzitos, né? Camadas muito resistentes, né? Desenhando esta figura de interferência, como nós chamamos, interferência em relação à deformação e à erosão, né? Vejam a escala, 10 quilômetros, né? Isto tem 10 quilômetros, isso aqui tem 100 quilômetros, né? São feições de grande amplitude, são feições regionais, né, geradas pelo metamorfismo regional e a erosão, formando um escudo, uma área de exposição enorme de rochas das mais variadas origens, né, metamórficas, sedimentares e ígneas, né. Uma outra feição curiosa, né, é a feição que nós chamamos domos e bacias, né? Então, aqui a erosão de uma antiforma expõe a camadinha amarela, o núcleo, né? Então, a erosão gradativa desta camada expondo o núcleo, a amarelinha, né? E nesta região, a erosão desta camada causando uma depressão, domos e bacias, tá? São feições que a gente pode perseguir, e isso é muito curioso, porque quando nós encontramos feições desse tipo, né, nós podemos assumir qual é o estilo da deformação abaixo. Quando nós encontramos algo desse tipo, nós podemos assumir o tipo de deformação e o tipo de rochas, a resistência das rochas à erosão, né, em função de um exame muito rápido de fotos aéreas, de imagens de satélite, né? E ao sabermos que em profundidade nós temos essas feições, eu posso inferir que aqui pode ter petróleo, aqui pode ter outros bens minerais. Então é uma forma complementar de investigar as profundezas da Terra. Bom, deformações coesivas, ambiente profundo da crosta, deformando as rochas. Em ambiente mais raso, nós vamos ter ruptura sem movimento, com movimento. Diferença, denominação junta ou fratura, falhas, né? São as duas feições associadas ao fraturamento, né? Aí está uma superfície de ruptura, né, das camadas, né? Nós podemos também medir a direção e mergulho dessas fraturas, são planos, né? E eu posso então também ter as situações de deslocamento, então a crosta se movimenta, né? Um movimento desse tipo, que um bloco se abate, só pode ser formado se eu tenho um movimento de tração. Deformação eu tenho compressão, né, tensão. No caso de falhas eu tenho tração. E tendo tração, um bloco se movimenta.
se movimenta e eu vou trabalhar com esse plano de deslocamento, vou medir o seu mergulho, vou medir essa distância entre dois pontos que antes estavam unidos, nós chamamos isto de rejeito, né? Novamente, isso é muito importante, porque se eu determino o rejeito entre esta camada, ou melhor, esta camada cinza e esta camada, e se ela tem um bem mineral que me interessa, eu posso perseguir esse bem mineral medindo essa distância na camada adjacente. Então, há implicações óbvias sobre isto, né? Aqui nós temos uma outra situação, que este bloco se desloca em relação a esse de maneira lateral, né? Isso é algo muito interessante, porque aqui criam-se tensões enormes, e esta região, então, é sítio de terremotos, né? Esta é uma situação particular, que é a situação da falha de San Andreas, na Califórnia, né? Que é um limite de placas. Aqui se acumulam tensões e, periodicamente, nós temos terremotos, né? Então, há uma implicação para a sociedade, nesse caso, né? Tensões tão grandes que o metamorfismo aqui é dinâmico, né? Rochas cisalhadas, quebradas, né? Típicas desse tipo de falhamento, né? Então, quando um bloco se abate em relação ao outro, nós chamamos de falha normal, né? Ou, eventualmente, quando um bloco sobe sobre o outro, veja aqui a camadinha amarela subiu, né? Nós temos uma falha de empurrão, ou aqui, como nós chamamos, falha inversa, quando o mergulho é muito alto, né, em relação a este. Então, nós podemos classificar o tipo de estrutura presente, né, e com isso fazer uma série de interpretações sobre o assunto. Para que a gente possa estabelecer esse movimento, nós vamos seguir o que nós chamamos camada guia. É uma camada qualquer que tem uma característica própria, a sua cor, a sua mineralogia, os seus fósseis. Então, esta camada aqui, ela se deslocou para cá, né? E com isso eu posso medir qual a distância entre os dois pontos anteriormente unidos, né? É a forma que nós caracterizamos uma falha. Normalmente a falha está associada com uma série de outros sistemas laterais, né? Não é uma única plano, são vários planos que se deslocam, não exatamente sincronicamente, mas estão associados a um grande processo de deformação, né? Então a falha inversa aqui está, né? E a gente pode também, além de caracterizar as falhas, buscar os elementos que indicam, que evidenciam um processo de ruptura. Justaposição de camadas lado a lado de idades diferentes, rochas moídas e trituradas, né? Esta camada guia que eu comentei com vocês. Então, as rochas geradas pelo metamorfismo dinâmico são muito heterogêneas, com fragmentos dos mais variados tamanhos, em vez de arredondados, quebrados, cisalhados, né? Muito diferente do que vocês viram no último afloramento, que vocês viam clastos, seixos arredondados numa matriz, como se fosse um conglomerado. Aqui os fragmentos são dos mais variados tamanhos e quebrados, angulosos, né? Mostrando que se trata de material gerado por esse atrito de cisalhamento, né? Falhas transcorrentes, já comentei com vocês, né? Que é esse tipo aqui, né? Deslocando então em grande amplitude de terrenos, criando terremotos, né? E criando até vales alongados, né? Captura de rios, né? Ao longo desse vale, numa zona linear, né? Com vários represamentos, lagos alinhados, né? É uma evidência de que se trata de uma zona com falhas transcorrentes, né? Aqui está o caso clássico da falha de San Andreas, né? Criando então feições retilíneas, né? E aqui vocês veem até na própria vegetação, na própria plantação, vocês veem aqui um deslocamento de um terremoto recente, né? Falhas normais, como é o caso da Cidade Alta, Cidade Baixa de Salvador, né? E aqui o caso do sudeste do Brasil, né? Espetacular pela sua dimensão, pelo seu gigantismo, né? Serra do Mar, um bloco soerguido,
Serra da Mantiqueira, outro bloco soerguido, e a região do Vale, representando um bloco abatido, onde está encaixado o Rio Paraíba do Sul, né? E as várias bacias sedimentares recentes, né? Aqui a bacia de São Paulo também, né? Que receberam sedimentos das áreas altas, mais o que vem pelos rios, né? Causando então a deposição de material recente. Né? Novamente ressaltando que todas as deformações de grande amplitude têm a ver com a tectônica de placas, tem a ver com os limites de placas, tem a ver com sismos, né? Com vulcanismo. Então, as deformações fazem parte da evolução do planeta, fazem parte das modificações da crosta continental, né? Dessa transformação que se inicia há 4,5 bilhões de anos e continua se processando até hoje. Provas são os terremotos que acontecem com frequência, o vulcanismo e outros elementos que mostram que o nosso planeta está ativo. Né? Esses processos, então, vão levar à compressão e à tração. E na tração nós temos a ruptura, abatimento, e se esse processo progredir, nós vamos ter aqui a abertura de um oceano. O magma vai subir e vai criar um novo oceano, separando a placa continental. Né? Como aqui no leste da África, né? Nós temos um alinhamento com vários lagos, né? Vulcanismo aqui frequente, falhas, né? Isso aqui futuramente vai ser uma abertura oceânica, né? Enquanto que em outros lugares nós temos transcorrências, né? É assim que se processa a evolução do planeta. Né? Rupturas, criação de novos oceanos, compressão, criação de cordilheiras de montanhas. Né? Então, limites de placas convergentes, limites de placas divergentes vão estar diretamente associados com a formação de estruturas, sejam estruturas de tração, sejam estruturas de compressão, associando-se então vamos dizer, a modificação da crosta e que são estudadas pela geologia estrutural. Né? Como aqui, por exemplo, na zona de subdução da Indonésia, que nós temos uma subducção e a formação de cadeias de montanhas ao longo desta falha, né? E esta falha é sítio de terremotos, né? E também aqui acontecem, no caso, subducções, né? E acontecem aqui aconteceram alguns dos importantes tsunamis, né? Associados a esse consumo de placas. Né? Eu queria apenas finalizar com esta feição, mostrando que a cordilheira, a extensão da cordilheira do Himalaia, né, que é uma zona compressiva, né, responde também por grandes estruturas deformacionais de compressão, né, enquanto que aqui nós temos o metamorfismo dinâmico no Mar Morto, né, gerando aqui zonas de cisalhamento, inclusive gerando o desaparecimento em curto espaço de tempo do Mar Morto, né? E aqui nós estamos tendo uma abertura do Mar Vermelho, né? Que se associa aqui também à abertura do leste africano. Então, aqui nós estamos tendo abertura, aqui no Golfo de Aden, abertura, aqui abertura e aqui transcorrência, cisalhamento. Né?